né? Eu fui conhecer lá em Curitiba a forma antiga do rito romano, que é o que chamam de missa tridentina, lá no Largo da Ordem, tá? Levei a Carol para lá quando a gente namorava, para ela conhecer também, e a gente foi se interessando cada vez mais por isso. Estudando, né? Cada vez estudando. mais. Isso é importante, né? Porque, assim, esses dias uma pessoa me falou sobre a renovação carismática católica. Renovação carismática católica é ótimo, né? Tanto eu quanto o Raimann, nós tivemos experiências muito fortes através da renovação carismática católica, e até o Raimann tem uma história um pouco mais próxima da renovação, porque teve toda a parte da conversão dele, de fato, né? A volta dele para a igreja, né? Através da renovação. Mas aí o negócio é o seguinte: a renovação, você vê o que você vê lá, né? Aquele fogo do Espírito Santo, aquele oba-oba. Essa que é a verdade, né? Me desculpa, as pessoas que sabem, que estão na renovação, sabem disso. É que é muita unção, é muito oba-oba, né? Então você começa a ir para águas mais profundas, você começa a avançar para águas mais profundas e estudar. Você começa a estudar a doutrina, você começa a estudar mais o catecismo, você começa a estudar. Claro que você vai se afastando, né, daquele oba-oba, daquele xandari-candari. Daquele calorzinho no coração. O friozinho na barriga, né, o sentimento, né? O sentimento, coloca a mão no seu irmão. Né? Exatamente. Você se afasta daquilo, é inevitável, né? E aí a gente acaba indo para um outro estágio, né, em que infelizmente, todas essas coisas que nós fazíamos no passado, de bater palma na Santa Missa, de fazer dancinha na Santa Missa e tudo mais. Cantar parabéns para os aniversariantes, dizimistas do mês. Todas essas coisas, elas acabam, não fazem mais sentido para nós, né? Porque nós já estudamos e sabemos, né, o que é correto, o que é a verdade. E aí aquilo começa, infelizmente, como eu falei, a fazer mal para nós, né? E por isso que no início do nosso casamento, até do nosso noivado, depois, antes a gente noivou, né, e tal, a gente ia na missa sábado e domingo. E depois a gente passou aí só no domingo, para cumprir o preceito e assim, né? Ainda com o coração assim apertado. Exatamente. Né? A gente vai aprofundar um pouco mais nessa questão também. Só que você falou da renovação, e eu me lembrei, Carol, que esses dias uma pessoa comentou aqui num vídeo nosso, comentou dizendo assim: carismático é ótimo, é católico, aí colocou, do mesmo jeito. Eu não respondi esse comentário. Eu costumo responder alguns comentários e outros eu prefiro nem responder, tá? Mas assim, aqui ao vivo para vocês, né? Qual é a resposta para esse comentário? Carismático é ótimo? É ótimo. É maravilhoso. É maravilhoso. Não. É maravilhoso. Carismático é maravilhoso, tá? É católico? É católico. É católico. Do mesmo jeito? Não. Do mesmo jeito, não. É de um jeito diferente, né? Porque não conhece a tradição da igreja, não conhece a missa de sempre, não conhece, né, as águas mais profundas, como a Carol estava falando, né? Então, como eu dizia aqui, levei a Carol lá em Curitiba para conhecer a missa no Largo da Ordem, né, na forma antiga do rito romano, que eu já estava apaixonado e que ela também se apaixonou, né? Mas aí o que acontece? A gente sai de Curitiba, volta para nossa cidade, e ali é missa nova, e fazer o quê? Né? Nós não tínhamos, assim, nem a longa, assim, distante possibilidade da gente ir morar num lugar onde tivesse só a missa antiga. A gente não pensava nisso. Era até como se fosse, assim, um refrigério, sabe? A gente vai indo na missa nova, de vez em quando, tem um dinheirinho para botar gasolina, vamos lá para Curitiba para assistir a missa. A gente não tinha condições também, né, de ir para Curitiba sempre para assistir Santa Missa. E não tinha, no estado de Santa Catarina, onde nós morávamos, não tinha nenhum lugar assim, né, que celebrasse a missa católica, né? De forma católica. E a gente vai falar sobre isso também. Anísio, boa noite, amigos. Deus abençoe vocês grandemente hoje e sempre. Que Amém. Deus abençoe todos nós, senhor Anísio. Você também, Salve viu? Maria. Salve Maria. Se sentindo
falta da Anísia. Da Nossa Anísia, amiga estava lá na missa agora há pouco, encontramos ela lá, ó, na porta. Não é nessa foto, né, lógico. Né? Falou que ia entrar aqui, eu acho que se perdeu no meio do caminho. Pois é. É que essa internet tem muitos caminhos, muitas coisas, né? A pessoa acaba se perdendo um pouquinho. Mas, enfim, bem no comecinho do nosso namoro, né, eu fui para a Jornada Mundial da Juventude aqui no Rio de Janeiro. É verdade. Né? Eu já tinha pago a viagem, já estava com passagem comprada, tudo para mim e para o meu filho. Se ele tivesse começado a namorar antes, quem sabe dava tempo da Carol ir junto. Não deu. Ela ficou, né? Foi eu e meu filho. E aí, na Jornada Mundial da Juventude, tem tantos eventos, tem o evento principal, né? Mas tem vários eventos paralelos, e a gente recebeu um folhetinho explicativo que dizia que numa determinada igreja, estava lá o endereço certinho, né? Da Ordem Terceiro do Carmo, né? Teria a missa na época chamava-se forma extraordinária do rito romano. Depois é que o Papa Francisco mudou, e hoje a gente chama de forma antiga, né, do rito romano, tá? Na época, forma extraordinária. Eu falei, meu filho, nós temos que ir lá, porque lá a missa, queria que ele também conhecesse, né, que ele também se apaixonasse como eu. E a gente foi lá, e antes da missa teve uma palestra, tá, para os jovens, né? Eu já não era mais jovem, mas eu estava ali levando meu filho que era jovem, né? Então, quem que deu a palestra, né? Ninguém mais, ninguém menos que Vossa Excelência Reverendíssima Dom Fernando Areias Rifan, né? Que é o bispo, para quem não sabe, está chegando agora, né? Quem não sabe tem que estudar, né? Tem que estudar, está chegando agora, é o bispo aqui da administração apostólica São João Maria Vianney, tá? Então ele deu uma palestra, belíssima palestra, né? Falando sobre a igreja e tudo mais, sobre a doutrina da igreja, sobre a igreja, o rito de sempre e tudo mais, e logo após ele celebrou a Santa Missa. Então ali, naquele dia, eu conheci Dom Fernando, tá? Depois, inclusive, adicionei ele no Facebook, de vez em quando tinha alguma dúvida, alguma coisa, eu perguntava para ele, e ele sempre foi um grande pai, né? Sempre respondeu com muita paciência, sempre ensinou, sempre exortou, sempre as respostas dele foram muito proveitosas, né? Mas, enfim, ali que eu fui descobrir que existia a administração apostólica, tá? Ali que eu fui descobrir que existia um lugar no Brasil onde não houve uma interrupção por causa do Concílio Vaticano II, onde a missa não parou. Você consegue entender o que é isso? Aquela missa antiga, a missa de sempre, que ela foi indo, aí teve o concílio, ela continuou, aí eles fizeram a reforma litúrgica, um novo missal, e simplesmente as dioceses disseram assim, chega! Agora não se celebra mais essa missa antiga, agora todo padre é obrigado a celebrar a missa nova. Isso aconteceu no Brasil inteiro, no mundo inteiro.